canal, aqui é o professor Laelson. Vamos hoje dar sequência às nossas aulas de termologia. Vamos falar de mais um conceito que é relacionado à parte de termometria. Então, na termologia, a gente vai trabalhar com termometria, calorimetria, dilatação térmica, condução térmica. Na aula de hoje, especificamente, vamos falar de termometria. Então, o nome é muito sugestivo. Quando eu falo em termometria, eu estou me direcionando a termômetros, que são coisas conhecidas. Já falamos na aula 1. Quem não assistiu à aula 1, depois vocês vão lá e assistam. Antes de assistir essa aula, assista a aula 1 aí no canal, beleza? Para você entender melhor essa aula aqui. A gente vai dar sequência a alguns conceitos. Então, na aula 1, nós definimos o que era a temperatura. A gente falou que temperatura media o grau de agitação térmica das moléculas do sistema. E a gente vai usar isso aqui agora. Então, nós praticamente vamos trabalhar em cima de temperatura, em cima desse conceito. Nós falamos também que para medir a temperatura de um corpo, de um sistema, nós usávamos um equipamento chamado termômetro. Eu falei que esses termômetros eles funcionam a partir da dilatação térmica. Então, gente, veja bem, se eu estou falando de termômetros, imagine se o termômetro ele se baseia na dilatação térmica, né? Claro, ele está medindo o grau de agitação. Eu falei na outra aula que quando a gente aumenta o grau de agitação, se aumenta a agitação das moléculas, elas ocupam mais espaço, logo há uma dilatação térmica. Beleza. Se o termômetro ele funciona de forma baseada no princípio da dilatação térmica, isso quer dizer, gente, que a depender do material, a depender do modelo, a gente pode ter medições diferentes para uma mesma temperatura. E é justamente o que nós vamos trabalhar aqui. A gente vai aprender, aqui na termometria, nós vamos aprender a relacionar essas diferentes escalas termométricas. Então a gente vai relacionar os termômetros diferentes. Nós vamos falar de alguns termômetros fictícios, mas a gente vai falar principalmente de alguns termômetros mais conhecidos. Quais são esses termômetros mais conhecidos? É o termômetro de Celsius, da escala Celsius, que a gente chama de centígrado aqui no Brasil. É o que nós utilizamos aqui no país. Tem o de Fahrenheit, que é usado muito mais nos Estados Unidos. A gente não usa aqui, praticamente. E tem a escala Kelvin, que nós chamamos de escala absoluta. Esses três são os mais conhecidos e talvez os mais importantes. Então a gente, além de relacionar esses três termômetros que nós vamos usar, a gente também vai aprender a aplicar a mesma coisa para outros termômetros. Beleza. Para a gente relacionar essas escalas, a gente vai usar vai ser uma coisa muito simples. É algo muito simples. A gente vai usar uma proporção. Então, gente, bora lá. Para iniciar, a gente vai relacionar justamente as escalas Celsius e Fahrenheit. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós colocamos aqui a relação entre Celsius e Fahrenheit. São duas escalas bem conhecidas. E aí eu fiz uma representação. Fiz um gráfico, uma representação para a escala Celsius e a escala Fahrenheit. É muito simples essa relação. Nós vamos estabelecer uma proporção. Primeira coisa, para nós conseguirmos relacionar, precisamos de saber duas temperaturas coincidentes. Eu preciso saber, para uma temperatura que coincida em uma escala e na outra, os valores. Claro, gente, são escalas diferentes, vão medir valores diferentes, porém, representa a mesma temperatura. Vou dar um exemplo. Ponto de ebulição da água. Quando você bota a água lá para fazer o café, igual o exemplo que nós usamos na outra aula, e ela começa a virar vapor, a gente diz que ali é o ponto de ebulição. Claro, a gente vai considerar em condições normais de pressão, tudo. Então, nesse caso, eu vou considerar, para relacionarmos essas duas escalas, nós vamos pegar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Eu poderia pegar outras temperaturas? Sim. Essas seriam mais fáceis, por isso é comum que a gente use essas duas temperaturas. Então, bora lá. Isso aqui é conhecido na literatura. Ponto de fusão, gente, e ebulição na escala Celsius é conhecido. Ponto de fusão, 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, de ebulição 100 graus Celsius. Isso na escala Celsius. Na escala Fahrenheit, ponto de fusão 32 graus Fahrenheit,
Ebulição 212 graus Fahrenheit. Então, nós conhecemos o ponto de fusão e ebulição tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Qual é a questão? O que é que eu quero fazer? Eu quero estabelecer uma relação entre essas duas escalas. Eu quero saber, gente, quando eu tiver uma temperatura medida em Celsius, qual vai ser a temperatura que vai corresponder na escala Fahrenheit? Ou vice-versa. Se eu disser, uma pessoa está com febre de 40 graus Celsius, qual seria a temperatura correspondente na escala Fahrenheit? Então a gente vai usar uma proporção muito simples. Imagine que eu tenho uma distância daqui para cá, posso chamar de Azinho, e uma distância até aqui em cima, posso chamar até de B. Então a gente vai fazer uma proporção, gente, muito simples. Eu vou colocar essa distância, a razão dessa distância pela distância total. Poderia fazer outro tipo de proporção? Sim, essa ficaria mais simples. Então preste atenção, para eu medir essa distância, relação matemática básica, eu vou fazer o ponto de cima menos o de baixo, né? Então a gente vai fazer TC menos 0 dividido por... Aí eu vou medir essa distância, 100 menos 0. 100 menos 0. A mesma coisa que eu fiz na escala Celsius, farei na escala Fahrenheit. Olha que beleza, olha que bobagem. Eu vou fazer TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Pronto, gente. Aí agora a única coisa que nós vamos fazer é organizar matematicamente isso aqui. Nada complicado. Então, qualquer número menos 0 já é o próprio número da gente. Então, TC menos 0, vai ficar TC, que é a temperatura em Celsius. 100 menos 0, 100. Vocês podem encontrar nos livros delta C, ou então só o C, tanto faz, gente. Cada livro usa de um jeito. TF menos 32, temperatura em Fahrenheit menos 32, sobre 212 menos 32, que dá quanto? 180. Aí você pode fazer o seguinte, eu posso contar um zero aqui embaixo com um zero aqui. Fiz uma simplificação. E nós podemos dividir os dois por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 18 dividido por 2 dá 9. Então, gente, a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit vai ficar que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, com isso aqui, nós podemos relacionar para qualquer valor em Fahrenheit, eu posso encontrar um correspondente em Celsius, ou qualquer valor em Celsius, encontrar um correspondente em Fahrenheit. Então, nós acabamos de estabelecer uma relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Depois de estabelecer essa relação, nós vamos agora fazer uma aplicação disso aí. Nós vamos aplicar essa relação para fazer essa conversão de uma escala para outra. Valeu? Então, galerinha, vamos aplicar agora a nossa relação. A gente estabeleceu a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, tem a seguinte questão aqui. Então, considerando uma pessoa com febre de 40 graus Celsius, qual valor seria medido se o termômetro estivesse graduado em Fahrenheit? Ele quer dizer o seguinte: pegou um termômetro comum, desse que você tem em casa, mediu a temperatura, o cara está com febre máxima de 40 graus. Se ao invés disso, o cara tivesse viajado lá para os Estados Unidos, tivesse de Covid lá, se ele tivesse Covid lá e fosse aferir a temperatura, e o termômetro utilizado fosse em Fahrenheit, qual valor seria medido? Seria 40 graus Celsius? Seria 40 graus Fahrenheit? Não. Então a gente vai estabelecer, a gente vai ver qual valor seria medido. É muito simples. Nós vamos simplesmente fazer essa relação. Olha só, nós temos a relação. A relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit é como? TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Nós fizemos essa relação. Eu quero saber, gente, o valor da temperatura em Fahrenheit quando a temperatura em Celsius medir 40 graus. É só substituir, galerinha. Olha que beleza. No lugar de TC, eu boto quem? 40 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9.
Pronto. 40 dividido por 5, 8. 8 igual a TF menos 32 sobre 9. Isso é a equação do primeiro grau simples, né, gente? O 9 do denominador, quando ele muda de membro, ele passa multiplicando. Então vai ficar 9 vezes 8, 72, que é igual a TF menos 32. Esse menos 32 vem para cá mais 32. Então vai ficar 72 mais 32, que é igual a temperatura em Fahrenheit. Ou seja, gente, o valor da temperatura em Fahrenheit, que corresponde a 40 graus Celsius, é 72 mais 32, que dá 104 graus Fahrenheit. Imagine, você está lá de Covid, Deus é mais, né? Que não queira isso para você nem para ninguém. Tenhamos todos cuidado nessa situação que nós estamos no país, né? Fica em casa, todo mundo assistindo aula de física. Mas, se uma pessoa estiver nos Estados Unidos com Covid e ela tiver com febre de 40 graus, na hora que o cara for dizer qual a febre da pessoa, ele vai dizer que você está com 104 graus. Aí o cara, porra, tô morto, tô no inferno. Não, não está no inferno ainda não. Você está com 104 graus Fahrenheit. Porque corresponde a quanto? A 40 graus Celsius. Então isso aqui, gente, é uma simples aplicação das escalas, da relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Vamos fazer mais uma aplicação, certo? Dessas duas escalas. E depois nós teremos uma aula para falar da escala Kelvin. Aí eu falo das três. Então, pessoal, vamos agora fazer mais um exemplo aqui, aplicando as ideias de termometria. Só que agora a gente não vai usar aquela relaçãozinha que nós estabelecemos no início, não. A gente vai fazer diferente. Observe a questão. Uma questão simples. É bem simples, agora a galera faz um pouco de confusão só por aparecer um gráfico. Então, gente, não tenha medo de gráficos. Os gráficos são para nos ajudar. Os gráficos nos trazem informações. Os gráficos simplificam a coisa. Então, se liga aí. Um termômetro grau X se relaciona com o termômetro Celsius conforme o gráfico seguinte. Aí ele deu um gráfico, o eixo vertical, o eixo X, da abscissa, o eixo Celsius, e aí ele deu a relação, né? Ele disse para 40, quando o de Celsius medir 40 graus, o X mede 50. Quando o de Celsius medir 120, o X mede 100. Então a gente vai estabelecer uma relação entre essas duas escalas. Bem simplesinho, gente, bem simples. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Observe, quando a gente fez lá a relação entre Celsius e Fahrenheit, eu precisei saber qual a temperatura de fusão e ebulição da água, não é isso? Mas eu disse a vocês que não era necessariamente ponto de fusão e ebulição. Eu preciso conhecer duas temperaturas de cada escala para a gente fazer a nossa proporção. E eu conheço. Eu sei que essa temperatura de 40 graus Celsius corresponde à de 50 graus X. 120 graus Celsius equivale a uma mesma temperatura para 100 graus X. Aí, gente, vamos fazer aquela mesma relaçãozinha, ó. Eu vou ter aqui um termômetro X e um termômetro Celsius. Então nós teremos, eu vou botar aqui, ó, para uma temperatura de 50 graus X, nós temos uma temperatura de 40 graus Celsius. Ó. E para uma temperatura de 100 graus X, vou botar aqui, nós temos, tá aqui só 50, uma temperatura de 120 graus Celsius. Vou botar aqui o graus. Pronto. Aí, gente, eu quero saber, eu vou estabelecer uma relação de X com Celsius. Nós vamos relacionar para uma temperatura em X a correspondente em Celsius. Ele quer saber qual é a temperatura que vai ser equivalente às duas escalas. Quando ele quer a temperatura equivalente, ele quer saber qual a temperatura que vai ser medido tanto na escala X como na escala Celsius. Ou seja, entenda, eu tenho essa temperatura equivale a de cá, certo? Mas elas são diferentes. Então, é uma mesma temperatura? Sim, mas são valores diferentes. Mas existe uma temperatura
que tanto a escala X como a escala Celsius vai medir o mesmo valor. Para que a gente encontre essa temperatura, a primeira coisa é fazer essa relação simples. Eu vou fazer a mesma proporção, ó, gente, essa distância sobre essa igual a essa distância sobre essa. Ou seja, Tx menos 50 dividido por 100 menos 50 é igual a Tc menos 40 dividido por 120 menos 40. Pronto. Aí agora é só resolver, ó. Tx menos 50, você mantém. 100 menos 50, 50, né, pessoal? Olha que beleza. Tc menos 40 dividido por 120 menos 40, 80. Temos uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Ó. Eu vou cortar um zero aqui, um zero aqui. Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar. Então vai ficar Tx menos 50 sobre 5 é igual a Tc menos 40 sobre 8. Isso aqui é a relação entre a escala X, que é uma escala qualquer, e a escala Celsius. Beleza, mas não é isso que eu estou procurando. Eu quero realmente saber qual é a temperatura que é equivalente às duas escalas. Para eu achar essa temperatura equivalente, eu estou dizendo que o valor medido pela escala X é igual ao valor medido pela escala Celsius. Eu quero dizer, gente, que o valor medido por X é igual ao valor medido em Celsius, que eu posso chamar até de Y. Não vou chamar nem de X, chamar de Y, ou de X, ou de C, tanto faz. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó, gente? Vamos resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Ó. Eu vou substituir o valor de Tx e o valor de Tc por Y. Já que é o mesmo valor, a gente vai chamar os dois de Y. Então vai ficar Y menos 50 sobre 5 é igual a Y menos 40 sobre 8. Então, gente, aqui, matemática básica, ó, a gente, produto dos extremos, né? Ou o velho cruz-credo, que você aprendeu lá no maternal, ó, faz o cruz-credo, ó. O 8 está dividindo, ele vem multiplicando, o 5 está dividindo, passa para lá multiplicando, ó que beleza. Fica 8 vezes Y menos 50 igual. Aí o 5 daqui de baixo, ele também vai multiplicando. 5 vezes Y menos 40. Eita, o quadro ficou pequeno. Vamos aplicar a distributiva, ó, gente. Não esqueça do parêntese. 8 vezes Y, 8Y, mais vezes menos, menos. 8 vezes 5, 8 vezes 50, 400, né, gente? 8 vezes 5, 40, então daqui dá 400. 5 vezes Y, 5Y, mais vezes menos, menos. 5 vezes 40, 5 vezes 4, 20, né? Então aqui dá 200. Ficou apertadinho. Aí, gente, você joga os números, as incógnitas para um lado, o número para o outro. Então vai ficar, ó, 8Y mais 5Y vem para cá, menos 5Y. Muda o sinal, ó, igual menos 200. O menos 400, ele vai para lá mais 400. Olha que beleza. 8Y menos 5Y, 8 laranjas menos 5 laranjas, dá 3 laranjas, né? Então dá 3Y é igual. Menos 200 com mais 400, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo, né, gente? Claro. Então aqui dá quanto? Mais 200. Mais 200. Então o valor de Y vai ser um valor igual 200 dividido por 3. Não é um número exato. Então 200 terços de graus C ou graus X. Claro, gente, se você quiser só dividir, ou na mão com calculadora, dá aproximadamente 67, alguma coisa. Então, esse é o valor que corresponde tanto na escala X como na escala C. Eu poderia fazer isso para qualquer escala. Então, quando eu quiser a temperatura equivalente ou a temperatura correspondente, eu vou encontrar a relação, chamar todo mundo de X ou de Y e achar esse valor.
que nós fizemos uma equaçãozinha do primeiro grau bem simples e achamos que o valor que corresponde à escala X ou à escala C equivale a 200 terços. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula de física. Valeu aí por todos. Não se esqueçam, gente, de curtir lá, de apertar o nosso like lá, apertar o sininho, certo? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam e até a próxima. Então nós teremos mais umas 8 aulas, mais 7 aulas por aí, ainda na parte de termologia. Então sigam acompanhando aí, em breve nós estamos soltando mais algumas aulas aqui para amanhã. Então galerinha, forte abraço.